É isso aí, povo de Deus, voltamos. Paz seja contigo, você que chegou agora. E desse momento a gente vai entrar na programação, o tema, a besta que surgiu das águas. É, muito bem, assim diz a Escritura, não saia daí. Fique atento, você que está nos acompanhando pelo Facebook, você que está nos acompanhando pelo YouTube e também pelo aplicativo da Rádio Encontro com Deus. É isso aí, né, irmão Nathaniel? Amém, caríssimo pastor Medeiros, de fato, nós estamos aqui para aprender da palavra do Senhor nosso Deus e já saúdo a você, Pai seja contigo, muito obrigado mesmo pela audiência, pela sua simpatia e pelo seu carisma nessa tarde abençoada. Estamos aqui para aprender da palavra do Senhor nosso Deus e é em nome de Jesus que vamos para mais uma explanação da série Profecias, ô glória. Graças a Deus. Irmão Nathaniel, Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 9. Amém. É a leitura do tema. Amém, com certeza, você preste atenção, como de costume, você que acompanha pelo Facebook ou YouTube, você verá os versículos na tela, então preste atenção. Então diz o seguinte: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. 7. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Versículo 9, final. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém, louvado seja Deus. Nós percebemos aí, nós que estamos acompanhando aqui, né, a leitura, e você que está acompanhando do outro lado, ouvindo, né, esse programa na Rádio Encontro com Deus. É muito importante nós analisar direitinho cada profecia, cada parte da Bíblia que é citado, para que não venha perder, né, o direito da vida eterna, a qual Deus prometeu de dar a cada um dos que vencerem. Nós vemos aqui que besta simboliza governo, poder, simboliza homem que se levantaria entre o povo para governar, e é um homem que perseguiria o povo de Deus. O povo que obedecia os mandamentos de Deus, estatutos, juízes, um povo santo. E hoje não é diferente, sempre existiu pessoas para perseguir, né, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro povo que segue a palavra do Senhor. Hoje está muito dividido o povo, e muitos ficam
sem entender, né? Mas quando nós examinamos bem a Escritura, nós dá para perceber quem realmente está seguindo a verdade. Louvado seja Deus. Irmão Natanael, o que você entendeu até aí? Apocalipse capítulo 13, ele tem algum ou tem a ver com o que Daniel profetizou ali no capítulo 7? Amém. De fato, pastor Medeiro, nós observamos besta, é um animal. E animal em profecia significa reino. Aqui fala de um reino. Nós vamos entender melhor o que trata-se desse reino. E nós observamos essa besta, ela tem ali característica dos animais citados por Daniel, como cita ali as semelhanças, conforme nós observamos em relação ao leopardo, em relação ao urso e também em relação ao leão, ou seja, incorporando ali os outros reinos mundiais, que nós sabemos que as escrituras falam de 4 reinos mundiais, e nós observamos essa besta incorporar as características, então, ali daqueles outros animais, pastor Medeiros. Amém. Então nós já estudamos vários sentidos, né, que foi profetizado e revelado por Deus a Daniel, ali no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, e vem lá do capítulo 1, né? Até o capítulo 9 a gente tem falado sobre algumas profecias que foi citado por Daniel. E aqui João também foi revelado quando estava preso na ilha de Pátmos, por perseguição do imperador romano da época. Ele estava preso por pregar e confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que confessassem o Messias naquela época, que Jesus Cristo era o Messias, era perseguido. E a perseguição veio por longo tempo, né? Veio por longo tempo através do imperialismo que veio através do povo romano, das religiões que surgiram ali, e eles tinham como certo, né? E qualquer um que proferisse outra religião seria perseguido como herege. E nós vemos aqui, irmão Nataniel, qual é a primeira pergunta, irmão Nataniel? Amém. Então vamos lá para a gente já meditar em nome de Jesus. Então, de onde surgiu a besta de Apocalipse 13, 1 e 2, e que semelhança apresentava em relação aos 4 animais vistos por Daniel? Pronto, então o que tem a ver, né, com o que Daniel falou, né? Porque o Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2 fala da besta, né, que tem 10 cabeças, ou tem 7 cabeças, e assim por diante, né? E uma das cabeças, né, falava com arrogância. Um dos que surgiu era muito arrogante, falava palavras que não era realmente de acordo com a vontade de Deus. Irmão Nataniel, né, a primeira pergunta, o que tem a ver, né? A besta que surgiu do mar, né? Aí fala bem claro ali, Apocalipse capítulo 13, 1, né, que diz assim: a besta que surgiu do mar. Pode ler, irmão Nataniel? Amém, com certeza. Pastor Mereiro já está aqui num ponto. Apocalipse 13, 1 diz: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E é engraçado, né, irmão Nataniel, que cada uma era 10 cabeças. Amém, sim, 10. Tinha ali 7 10 cabeças. chifres e 7 cabeças. Engraçado, né, que era para ter 2 chifres em cada cabeça, né, mas só tinha 10 chifres. Tinha 7 cabeças e tinha 10 chifres. Dá para se notar que tinha cabeça que só trazia um chifre, né, irmão Nataniel?
porque se fosse contar 2 chifres em cada cabeça, né, fosse semelhante a bode, mas não, ali é chifre que surgiu e que sobre essas cabeças tinha uma coroa, e cada coroa era de perseguição, que simboliza rei. Coroa simboliza rei, não é isso mesmo, Daniel, ou não? Representa ali, ou seja, a coroa representa reino, então domínio, autoridade, e realmente se encaixa aqui a autoridade que essa besta ela tinha. Pronto, e surgiu do mar. Mar significa gente, pessoas, né? Muita multidão. Então essa besta surgiu entre o povo, né? Surgiu entre o povo, e que era multidão também que ali o apoiava, né? O surgimento desse poder. E a gente notando aqui pela palavra de Deus que ele era arrogante, né? Que era um período que houve ali de perseguição, e a gente vai pela Escritura Sagrada, não quero falar muito aqui, mas vamos ver pelos versículos bíblicos. O 4 animais em Daniel 7,3, irmão Daniel, surgiu de onde? Amém. Então vamos lá, graças a Deus, Daniel 7,3. 3. Pronto, Daniel 7,3, vamos fazer a leitura para você observar a semelhança. Diz: 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. Interessante, pastor Mineiro, a semelhança. Pronto, então tem semelhança, né? São semelhantes porque surgiu entre o povo. Ele não surgiu no deserto, não surgiu em terra seca, né? Mas ele surgiu aí do mar, se levantou entre o povo, quer dizer, entre as nações. Esse poder que perseguiu o povo de Deus. Outro ponto, irmão Daniel, que tinha, né, 7 cabeças, 4 animais em Daniel, do versículo 7, do capítulo 7 e o versículo 3 a 7, o que simboliza aí? Amém. Então, graças a Deus, vamos aqui, você entenda aqui a palavra do nosso Deus. Então, vamos aprendendo. Daniel 7, versículo 3 a 7. Pronto, então vamos aqui, não perder o fio da meada. Diz, então repetindo: 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu o observei até que as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés como homem, e recebeu o coração de homem. A seguir vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso vi um outro animal, que se parecia com um leopardo, e nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. 7. Na minha visão à noite vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres, pastor Medeiros. Então, pronto. Semelhança do que Daniel falou lá, né? Daniel citou, e também João citou lá um animal que tinha 7 cabeças, mas ele tinha 10 chifres. Aqui Daniel citou de 4 animais, e o último animal feroz que se levantava, ele pisoteava até os demais, era soberbo, e sobre a cabeça dele saiu 10 chifres, né? 10 chifres. Então a mesma coisa que foi lá visto por João em Apocalipse.
Louvado seja Deus. Então, a besta, né, em Apocalipse, capítulo 13, 1, tinha 10 chifres. O quarto animal, em Daniel 7,7, também tinha 10 chifres. Louvado seja Deus. Então, são semelhantes, mostra que surgiu do Império Romano. Irmão Nathaniel, ainda tem a besta, né, que fala do versículo 2, seu corpo era como de um leopardo, quarto animal, né, irmão Daniel? E o Daniel 6 também, Daniel 7,6 fala também o terceiro, que era como leopardo. Também a besta de Apocalipse 13:2, seus pés eram como de urso, né? Quatro animal, parecia e tinha os pés de urso. Tinha alguma semelhança, irmão Nathaniel? Interessante o que a besta tinha. Então a besta ela incorporou todos os outros animais, significando, ou seja, que esse poder ele traria realmente as características dos outros 4 animais vistos por Daniel. Pronto, e o que tem mais aí a semelhança, irmão Daniel? Irmão Nathaniel, pode ler para mim? Amém, então, graças a Deus. Então vamos aqui seguindo em nome de Jesus. Diz mais, é o ponto 7 aqui. Isso. Pronto. Besta em Apocalipse 13:5 diz que blasfemava, falava arrogantemente. 4 animais em Daniel 7:16 a 20. A ponta pequena falava grandiosamente. Por isso que fala a besta do Apocalipse 2, tinha boca, né, como a de leão. 4 animal também, Daniel 7:4, o primeiro era como leão. Então, irmão Nathaniel, o que eu estou querendo aqui mostrar para os nossos ouvintes e os que estão nos acompanhando pelo Facebook, que tem toda a característica do Apocalipse e que surgiu do Império Romano. Também a besta do Apocalipse capítulo 13, 5 a 6 ou 5 a 9, ela blasfemava, falava arrogantemente, 4 animais, né? E também o de Daniel, capítulo 7, 16 a 20, a ponta pequena falava grandiosamente, né? Que ela era arrogante também. Então tudo tinha a ver, né? Foi um período de tempo que passou, muito tempo depois dessa visão que Daniel viu. Já no ano 90 depois de Cristo, e essa visão que o Daniel viu foi uns 600 anos de Cristo. Então nós vemos aqui a semelhança, né, 580 antes de Cristo. Então nós vamos ver aqui também, irmão Daniel, Daniel capítulo 7, versículo 21 a 25, fazia guerra, né, mostrando aqui o capítulo de Apocalipse 13:7, que ela fazia guerra, né, perseguiu os santos, né, o quarto animal perseguiu os santos. Também Daniel capítulo 7, versículo 21 a 25. Veja lá, irmão Nathaniel. Amém. Então vamos lá, muito importante para você entender, diz o seguinte: enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. 24. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá o seu santo e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por tempos e meio tempo. Pronto, então a besta do Apocalipse capítulo 13, 5 a 7, ela perseguiu também os santos por 42 meses, não foi isso? O quarto animal de Daniel também é a mesma coisa. Combateu os santos por 3 anos e meio. Então nós vemos aqui
tudo isso aí tem a ver, né, com o que aconteceu com o povo de Deus, a perseguição por 42 meses, que simboliza 1260 dias, que foi a perseguição do povo de Deus, aonde a igreja fugiu para o deserto. O povo de Deus ficou, deserto significa isolado do povo, da sociedade, sem poder se manifestar, né, a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, foi um período de escassez, foi um período de muito sofrimento para o povo de Deus, porque eles não podiam falar, né, abertamente como se fala hoje. Hoje, em alguns países, ainda não se fala do Evangelho abertamente. Hoje nós moramos num país que fala abertamente, mesmo sendo em camuflagem, né, irmão Nathaniel? Porque se for mesmo pregar o Evangelho da forma que é verdade, se o povo de Deus ainda se manifestar, se levantar para pregar de porta em porta, bater de porta em porta, falando mesmo da verdade, não é fácil. Porque hoje existem pessoas que saem batendo de porta em porta, mas não levam o evangelho genuíno, o evangelho que traz insulto, né? Você vê que é um evangelho mesclado que traz alguns insultos, mas não é uma perseguição como houve o povo de Deus. Se o povo de Deus sai pregando de porta em porta, anunciando o verdadeiro sentido da palavra de Deus, nós vemos que não vai ser fácil para ninguém. E para isso precisa ser pessoas dotadas de sabedoria e cheias do Espírito Santo para levar o Evangelho. Porque é fácil a gente sair, mostra um versículo aqui, outro ali, mas você falar para as pessoas se converter, voltar ao verdadeiro amor, voltar ao verdadeiro Evangelho, não é fácil. Ninguém recebe, né? Ninguém aceita, a maioria não aceita. Os que aceitaram até agora são os que estão na igreja de Deus, o povo de Deus, e os que permanecem. Então, para isso, nós estamos vivendo os últimos tempos que os irmãos quase não têm coragem. Fala para amigos, né? Fala para um vizinho, fala para um irmão, e mesmo assim não aceito, né? Não acredita, né? Aceitar, ouvir até que ouve, mas acreditar que é o difícil, né, irmão Nathaniel? Acreditar que é o difícil. Então vamos lá. Tem outra pergunta, irmão Nathaniel? Com certeza, caríssimo pastor Medeiros. Vamos lá, você aprenda da palavra, preste atenção, que você só tem a ganhar. Então a segunda pergunta: que vem a ser essa besta e que representa a ponta pequena que fez para consumar seu poder? Pronto, então vamos ver o comentário, irmão Nathaniel. Pode ler, por favor. Diz o seguinte: como vimos nessa besta do Apocalipse capítulo 13, e são resumidas as características dos 4 animais vistos por Daniel, o que significa que o Império Romano assimilou e reuniu em si particularidade de seus antecessores. Assim sendo, a besta é o Império Romano, e o papado exerceu o papel da ponta pequena, perseguindo os santos do Altíssimo. Muito bem, então com o poder unido, né, da religião papal com a Roma, com o Império Romano, se fortaleceu, né? Encontrou apoio para perseguir o povo de Deus. Então, encontrando apoio, todos aqueles que iam contra as suas decisões, eles proclamavam ser religião verdadeira, religião única, e quem não aceitasse as suas regras seria morto. Todo mundo, muita gente conhece, não sei todos, mas a maioria conhece, né? As cruzadas, as histórias das cruzadas, conhece também a era medieval, conhece também a perseguição que veio, né? Que
eles matavam, eles esfolavam, eles colocavam para os leões comer, colocavam na fogueira, queimava, né? Acusava as pessoas de bruxa, acusava as pessoas de... Isso veio, né? Porque a perseguição foi geral. Eles queriam formar uma religião única, né? Religião única que hoje se encontra na maioria no Brasil, mas graças a Deus o povo de Deus resistiu, né? O pouco que resistiu e chegou até nós hoje, louvado seja Deus. Então vamos ver o que mais, irmão Nathaniel. Qual outra pergunta? Amém. Então a próxima pergunta é a seguinte: de que forma se deu a ascensão da Ponta Pequena e que fez para consumar seu poder? Pronto, então que união se formou? Quando? Qual a época? Vamos lá. Então diz, a união da igreja com o Estado teve início com a suposta conversão de Constantino ao cristianismo, visando manter a unidade do Império Romano. Passou com esta, que é a união, princípio de paganismo, dando origem à feroz apostasia que chegou até nossos dias. A mudança da capital de Roma para Constantinopla, que hoje é Istambul, cidade da Turquia, em 330 d.C., enfraqueceu o império, abrindo caminho ao papado. Pronto, então houve-se uma perseguição aí, como a implantação do primeiro dia da semana, como o domingo, o dia santo, foi aí pelo imperador Constantino Magno, né? O imperador Constantino Magno, e veio por aí. A perseguição começou por aí. Todos aqueles que não aceitassem guardar este dia, né, seria perseguido. Qualquer um que fosse contra os seus dogmas. Aí houve uma união papal, né, com o imperador Constantino, e de lá veio se lastrando até chegar aqui. E veja aqui, né, que a mudança, né, da capital de Roma passou a ser Constantinopla, quer dizer que trazia o nome, né, do imperador, e que também passou a ser Istambul, né, cidade da Turquia hoje, de 330 depois de Cristo. Então nós vamos ver outra pergunta, que é para nós chegar, né, o resultado final. Vamos lá, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus, com certeza. Então diz mais, quarta pergunta: que outra prova importante temos da consolidação do poder da Ponta Pequena, que sucedeu com 3 das 10 pontas? Eita, irmão, que tem a ver, né, essa união, né, que consolidou, né, o que resultou, quem foi esse que se uniram para trazer formar uma perseguição contra o povo de Deus? Pode ler, irmão Nathaniel, na história? Com certeza, diz: até 476, o bispo de Roma partilhava do poder com os imperadores de Roma Ocidental. Quando houve a invasão de Odoacro, rei dos Érulos, que derrubou o último dos Césares, o império se fragmentou em 10 reinos menores. O poder papal, no entanto, derrotou seus opositores, os Érulos em 493, o Vândalo em 534 e os ostrogodos entre 538 a 553, adquiriram mais liderança no Império Romano do Ocidente. O imperador Justiniano emitiu um decreto em 533, reconhecendo o Papa de Roma como o cabeça de todas as igrejas. Então começou aí, depois que ele recebeu esse poder total em 533, aí começou mesmo, aí foi uma perseguição fatal, né, para qualquer pessoa que processava seguir a Cristo, né, de verdade, que guardava o verdadeiro, os 10 mandamentos, as pessoas, os judeus em geral, pessoas que eram contra os seus dogmas, era perseguido. Depois que ele recebeu esse poder, né, onde foi o fragmento que fala das 10 cabeças, né, das 10 chifres, e o último que foi dado o poder para ele. Nós vemos aqui
que nunca foi fácil para o povo de Deus, nunca foi fácil para a igreja de Deus. Nós devemos dar graças a Deus por esse período ter terminado, né, essa profecia se cumprido, e demorou muito tempo para chegar até nós. Você vê que já chegou no século XIX em diante, né, já no século XIX e por século XX que chegou aqui para nós. Então nós vemos aqui o século XIX, final do século XVIII começou a imunizar, né? Abrindo algumas portas, não foi todas as portas, abrindo algumas portas, começando pelos Estados Unidos, abrindo ali a porta para o povo de Deus. O povo de Deus veio ali pela Espanha, né? Veio pela Espanha e até chegar ali. Abriu-se uma porta ali também nos Estados Unidos. Veio até o México, do México chegou até nós, graças a Deus. Demorou, mas chegou. Por isso nós temos que agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor Deus nos deu. Irmão Nathaniel, depois surgiu esse poder papal que recebeu em 533. O que ele mais fez na segunda pergunta? Amém. Então vamos lá. A quinta pergunta. Pronto. Então diz: segundo a profecia, por quanto tempo os santos seriam perseguidos? Por quanto tempo? Então vamos ler a história e conferindo os versículos sem precisar ler, que já se cumpriu aqui, né? Mas os irmãos que estiver acompanhando, quando for citando aqui os versículos, os irmãos podem ir conferindo que bate certinho essa história. Amém. Diz: no ano 538 a 1798 depois de Cristo, temos um período de 1260 anos. Durante esse tempo, o poder político e religioso nas mãos do líder da religião romana permitiu que este lançasse feroz e implacável perseguição contra todos os que lhe opuserem ou discordassem de seus princípios. Note que Daniel 7:25 fala num período de 3 anos e meio, 3 tempos e meio, e Apocalipse 13, 5 a 7, de 42 meses, que corresponde a 1260 dias. Apocalipse 12, 6 a 14, menciona igualmente 1260 dias e 3 tempos e meio, com o período em que a mulher, que é a igreja, permaneceria no deserto, protegida da perseguição movida pelo grande dragão vermelho. Compare este dragão de Apocalipse 12:13 com a besta, Apocalipse 13:1, ambos de 7 cabeças e 10 chifres, o que significa se tratar do mesmo poder perseguidor, tomando-se por base o princípio de um ano, conforme Ezequiel 4:6 e Números 13:34, que pode ser aplicado em certas profecias, que exemplo as 70 semanas de Daniel. Chegamos aos 1260 anos literais. Em 1798, o Papa foi aprisionado por Napoleão Bonaparte, vindo a morrer exilado em Valência, na França. No ano seguinte, isso pôs fim ao período da supremacia papal. Vencido esse período, a mulher sai do deserto e segue pregando, pastor Medeiros. Pronto, então Apocalipse 10:11, irmão Nathaniel, para conferir, depois Apocalipse 12:17. Amém, graças a Deus. Então vamos conferir nas Escrituras, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então diz aqui o seguinte, amém. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Pronto, então a igreja é preciso que profetize de novo, né? Por muitos povos, língua e nação. Vamos ver Apocalipse 12:17. Diz o seguinte: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedeceram aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Louvado seja Deus, né? A mulher se manteve fiel, foi perseguido. Tem até hoje a igreja, o povo verdadeiro se mantém fiel. Amém, irmãos, amém. Vocês estão ouvindo a palavra. Veja que a besta que surgiu das águas significa a besta que surgiu do mar, é a mesma que surgiu entre o Império Romano, né?
que ela recebeu o poder total em 533. 5 anos depois começou a perseguição geral, né, que foi em 538 até 1798. Essa foi uma perseguição realmente que terminou com a prisão do Papa pelo Napoleão, que invadiu Roma naquela época, a Itália, e guerreou contra eles e levou preso, né? Levou preso porque ele perseguia por toda parte naquela época. Era um perseguidor mesmo. Ele obrigava todas as pessoas. Foi preciso Deus usar ali um homem, né, valente, para levar esse homem, né, dar o cabo, né, do término da profecia. Então, louvado seja Deus. Espero que você, meu irmão, você, minha irmã, possa ter compreendido. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Paz seja convosco. Amém. De fato, pastor José Medeiros. Então, que nosso Deus venha ser honrado. Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe a todos. Paz seja convosco.